Ok, meus amigos, já estamos de volta com mais uma aula de Química para vocês. É a primeira série, é ensino médio, é canal Educação Seduc. É um programa com mediação tecnológica. Programa do canal Educação Seduc. Muito bem. Para a aula de hoje, professor Jurandir Soares, né? Química, a disciplina Química. O nosso assunto, nós vamos fazer uma revisão das funções inorgânicas, falar também sobre mineração. E a data de hoje, 7/11 de 2022, 7 de novembro de 2022. Muito bem. Como é de praxe, a gente sempre coloca o nosso conteúdo, né? Nosso roteiro de aula. Tá aí. Nosso roteiro de aula, você tem aí mineração, funções inorgânicas. O objetivo, caracterizar a mineração como atividade que consiste nos processos de pesquisa, exploração, extração e beneficiamento de minérios, além de revisar as funções inorgânicas através também de resolução de questões, certo? E da teoria prática nós vamos aí com a resolução de questões, tá? Exercício de classe. Perfeito? Então vamos iniciar aqui nossa aula falando um pouco dos ácidos. Vamos falar de ácidos, bases, sais e óxidos. Ácidos, bases. Vamos começar com os ácidos. Nessa ordem, ácidos, bases, sais e óxidos. Os ácidos que têm realmente, pessoal, uma importância muito grande no nosso dia a dia. Lógico, tem ácidos perigosos e outros que nós podemos até consumir, como o vinagre, é um ácido, o ácido acético. O limão tem ácido, o ácido cítrico são ácidos fracos. Os ácidos fortes, como HCl, ácido nítrico, ácido sulfúrico, aí não, tá? Tem outras utilizações, e não para consumo, tá? Então, é uma substância também perigosa. Mas tem ácido presente, por exemplo, ácido fórmico das abelhas, o ácido tartárico na uva, nos refrigerantes, o ácido fosfórico, certo? Então, tem uma infinidade de aplicações dos mais vastos possíveis. E nós vamos começar aqui com o conceito, né? O conceito para ácidos. Tá? Segundo Arrhenius, ácido é toda e qualquer substância que em solução aquosa sofre ionização. O que é ionização? É formação de íons, produzindo cátion H+. Então, o radical funcional dos ácidos é o prótons H+, né? Todo ácido, toda substância que em solução aquosa liberar hidrogênio para a formação do íon hidrônio ou hidroxônio, liberar H+, é um ácido. Isso segundo o conceito de Arrhenius. Então, é importante aqui, pessoal, saber do grau de ionização de um ácido. Tá? Importantíssimo. E o que é o grau de ionização, professor? Quando as espécies químicas estão em solução aquosa, nem todos sofrem ionização ou dissociação. Então, a porcentagem das espécies que sofrem esse fenômeno é dado pelo grau de ionização. É para saber, evidentemente, e sobretudo, saber se o ácido é forte, fraco ou moderado através do seu grau de ionização. E o que é grau de ionização? É o número de moléculas ionizadas sobre o número de moléculas dissolvidas. Como é dado em porcentagem, você vai multiplicar por 100. Então, essa fórmula você vai ter que anotar, porque nós vamos precisar, vamos já fazer uma questão sobre ela, tá bom? Vamos colocar 1 minutinho aí na tela.
Ok, pessoal, voltamos, não é isso? Vamos repetir, então, esse grau de ionização que é dado por alfa. Grau de ionização é dado por alfa. O que é esse alfa? É o número de moléculas ionizadas, que é chamado de Ni, sobre o número de moléculas dissolvidas, certo? Que é N. Então, a alfa vai ser igual ao número de moléculas ionizadas sobre o número de moléculas dissolvidas. Aí você multiplica por 100 para transformar em porcentagem, certo? Multiplica por 100, porque é dado em porcentagem. Tá bom? E aí, esse valor, professor, serve para quê? Esse valor serve para dizer se o ácido é forte, fraco ou moderado. Forte, fraco ou moderado. E quais são esses intervalos aí? Esses intervalos? Está aqui, ó. Tá? Ó, é sempre dessa maneira. Deixa eu encher a tela aqui para ficar melhor de você se organizar, certo? Bom, se esse grau de ionização, a gente calcular, é menor ou igual a 5%, é considerado um ácido fraco, como ácido carbônico, que é 0,2% ácido carbônico, fraquíssimo. Moderado é quando o alfa, esse grau de ionização, estiver no intervalo maior que 5 e menor que 50, certo? Maior que 5, intervalo entre 5 e 50, né? Como o ácido fosfórico, que é 27%. E os ácidos fortes é quando o grau de ionização for maior do que 50%. Por exemplo, o ácido clorídrico, o grau de ionização dele chega a 92%. Tá? Então, pelo grau, depois vamos fazer uma questão para calcular esse alfa, né? Que é o número de moléculas ionizadas sobre o número de moléculas dissolvidas. Tá? Então, o ácido fraco, alfa menor do que 5. Moderado, se o valor de alfa, que é o grau de ionização, estiver entre 5 e 50. E se for maior do que 50, ele é considerado forte. Então, essa classificação quanto à força, que é, para mim, é a classificação mais importante dos ácidos. A força de um ácido. Tudo bem? Vamos colocar também um minutinho aí na tela, por favor. Ok, voltamos. Então, mostrando aí a classificação quanto ao grau de ionização, não é? Mais uma vez, dizendo que se o alfa for menor do que 5, é fraco. Entre 5 e 50, moderado. E maior do que 50 vai ser forte. Então, eu vou aproveitar e colocar uma questão, né, de como calcular esse grau de ionização. Aí eu queria que vocês tentassem fazer. Como é mesmo a fórmula, alfa vai ser igual ao número de moléculas ionizadas sobre dissolvida. Então, vamos colocar aqui uma questão. Pronto, está aqui uma questão. Tá? Diz o seguinte, ó. Adicionam-se 600 moléculas de HCl, que é o ácido clorídrico, à água. Sabendo que 540 moléculas estarão ionizadas, podemos afirmar que o grau de ionização dessa espécie química é. Vamos lá? Bom, para a questão, como vai ter que fazer uma continha, eu vou colocar 2 minutos para você tentar fazer as questões, essa questão especificamente, tá bom? Vamos colocar 2 minutos, aí eu quero, na volta eu quero a resposta de vocês. Tudo bem? Vamos lá, 2 minutinhos.
Ok, meus amigos? Então vamos responder, né? Vamos responder a questão. Olha só, adicionaram 600 moléculas, então esse é o número de moléculas dissolvidas. Agora, se ionizaram 540. Então, como é que faz a fórmula? A fórmula vai ser lá, ó, número de moléculas dissolvidas, número de moléculas ionizadas, né? Dissolvida foi 600, ionizadas 540. Aí nós queremos o alfa, não é isso? Aí você faz, ó. Alfa vai ser número de moléculas ionizadas 540, dividido por número de moléculas dissolvidas, que são 600. 540 dividido por 600, ou a mesma coisa, 54 por 60, vai dar 0,9. 0,9. Agora, você, para transformar em porcentagem, você multiplica por 100. Então, vai dar o quê? 90%, pessoal. E 90% só pode ser na letra E. 90%. Então, muito fácil, né? Por exemplo, se é 90%, então esse ácido é forte, porque foi maior do que 50. Tá? Sendo maior do que 50, ele é considerado um ácido forte. Perfeito? Não é legal, né? Fácil mesmo. Vamos lá. E agora, nós vamos ver a força dos ácidos sem precisar calcular o grau de ionização. Por exemplo, aí só olhando a fórmula mesmo. Para os hidrácidos, professor, o que são hidrácidos? Hidrácidos são os ácidos que não possuem oxigênio. Ácidos que não possuem oxigênio. Então, basta aprender 4 ácidos. Por exemplo, forte só tem 3. HCl, HBr e HI. Tá? Moderado só tem um, que é o HF, que é o ácido fluorídrico. Então, tirando esses 4 aí, todos os demais serão fracos. Todos os demais hidrácidos, como HCN, H2S, certo? Então, tá aí, HCl, HBr e HI são fortes, que é o ácido clorídrico, bromídrico e iodídrico. O ácido fluorídrico é o único moderado, hidrácido. E todos os demais hidrácidos serão considerados fracos. Perfeito? Ou seja, aí é sem precisar calcular nada, é só ver as fórmulas. HCl, HBr, HI é forte, HF moderado e os demais fracos. Professor, e os ácidos que possuem oxigênio? Nós vamos ver depois, é na sequência. Tá? Primeiro, os hidrácidos, força para os hidrácidos, que são os ácidos que não possuem oxigênio. Que não possuem oxigênio. Perfeito? Vamos colocar um minutinho para você poder fazer um print. Ok, voltamos, não é isso? Nós estamos fazendo uma revisão para a prova, né? Todos esses assuntos estarão em provas, então nós vamos revisar essa aula, tá? As próximas aulas nós teremos, por exemplo, umas aulas já com assunto novo, mas esse assunto aqui já é revisando para a prova. Ou seja, a gente não vai mais revisar as funções inorgânicas para a prova, tudo bem? Então vamos lá. Para os oxiácidos, você tem aqui, ó. Você tem aqui os ácidos. Aqui são todas as funções orgânicas que nós estudamos ao longo do mês passado, né? Estudamos os ácidos separadamente, as bases separadamente, os sais e os óxidos. Então, eu fiz uma compilação e vamos ver toda a parte
das funções inorgânicas nessa aula. Bom, para fazer aqui a força dos ácidos, dos oxiácidos, você faz o número de átomos de oxigênio menos o número de hidrogênio ionizáveis, certo? Se o resultado der 0, ele é fraco. Se der 1, é moderado, 2 é forte e 3 vai ser muito forte. Perfeito? Então, aí você tem H3BO3, né? Você vai fazer 3 oxigênio menos 3 hidrogênios, então vai dar 0, e 0 é fraco. H3PO4 vai ser 4 oxigênio menos 3 hidrogênios ionizáveis, então vai dar 1, e 1 é moderado. H2SO4 vai ficar 4 menos 2, que vai dar 2, e 2 é considerado forte. E HClO4 vai ficar 4 oxigênios menos 1 hidrogênio ionizável, vai dar 3, e 3 é considerado um ácido forte, certo? Um ácido forte. Beleza? Vamos tentar melhorar o áudio aqui, né? Para nós isso aqui tá legal. O pessoal de Baixa Grande do Ribeiro tá reclamando do áudio. Vamos melhorar aí, o pessoal da técnica, tentar melhorar um pouco mais o áudio, tá bom? Um abraço ao pessoal de Baixa Grande do Ribeiro. Muito bem. Então essa é a classificação para os oxiácidos, né? Se der 0 é fraco, 1 moderado, 2 é forte, 3 é considerado muito forte. Tá bom? Professor, e tem exceções? Tem. Nós temos 2 exceções em relação a essa... Aliás, 3 exceções em relação a essa regra, né? Tá aqui. Ó, só existem essas 3 exceções, que é o H3PO2 e o H3PO3 e o H2CO3. Bom, H3PO2 e o H3PO3 eram para ser classificados aí como um triácido, tem 3 hidrogênios, mas o primeiro, o H3PO2, vai ficar 2 oxigênios, dos 3 hidrogênios só tem 1 ionizado, tá? Então é moderado, vai dar 2 menos 1 que dá 1. E o outro H3PO3, dos 3 hidrogênios, tem 2 ionizados, então vai ficar 3 oxigênio menos 2, moderado também. Então não dá para errar, porque as 2 primeiras exceções são ácidos fracos, ó. Ácido moderado, desculpa. É o H3PO2 e H3PO3. E agora, esse último aqui, pessoal, é o único oxiácido que você não pode aplicar essa regra. Se você fosse aplicar, ia dar 3 menos 2, dá 1, 1 é moderado. E ele não é moderado. Ele é considerado um ácido fraco, tá? É o único ácido fraco. Tem uma dica que na educação, 3 exceções muito valiosas aí, tá bom? Por favor, vamos colocar 1 minutinho na tela. Mais tempo, mas é para tirar um print, porque não dá tempo de copiar tudo, né? Mesmo dando 2 minutos, 3 minutos, não dá tempo, né? Beleza? Para fazer um print aí, melhor. Como aqui, ó. Aqui, pessoal, nós temos algumas propriedades dos ácidos, ó. Existem outras características que permitem a identificação de forma segura dos ácidos, né? Por exemplo, você não vai sair provando
saber se o ácido tem sabor azedo. Nem todo ácido você pode provar, não é verdade? Mas você pode identificar um ácido utilizando algumas características. Possuem, por exemplo, condutibilidade elétrica em soluções aquosa. Então, os ácidos conduzem a eletricidade. Eles reagem facilmente com hidrogênio, né? Agora, uma dica boa para identificar um ácido é o pH, né? pH menor que 7, certo? Ele é um caráter ácido. pH igual a 7 é neutro e maior do que 7 vai ser básico. E também a maioria são líquidos à temperatura ambiente, né? São características, né? Algumas características das propriedades dos ácidos carboxílicos. Então, por isso é que é interessante você fazer aí um print, pô. Não dá tempo você copiar tudo, né? Inclusive, vai para a plataforma também, esses nossos slides, tá bom? Então, vamos colocar um minutinho para você fazer um print aí. Não, com certeza não. Ok, voltamos mostrando para vocês aí as propriedades dos ácidos. E para finalizar, nós temos a nomenclatura dos ácidos, ó, tá? Muito fácil a nomenclatura. Deixa eu encher a tela aqui para ficar melhor de você entender. Para os hidrácidos, pessoal, o que são hidrácidos? Os ácidos que não possuem oxigênio. Todo hidrácido termina em hídrico. Você vai colocar ácido, o elemento formador e a terminação hídrico. Por exemplo, HCl, chamado de ácido clorídrico. Você tem HBr, que é o ácido bromídrico. Todos eles começam com hidrogênio, né? H2S é o ácido sulfídrico. Esse tem cheiro de ovo podre. E HCN, que é o ácido cianídrico. Então, isso é fácil, porque todos os ácidos possuem a mesma terminação. Todos eles possuem a mesma terminação, que é hídrico, tá bom? Então, nomenclatura. E, professor, e para os ácidos que possuem oxigênio? Vamos já ver. É no próximo slide, beleza? Então, você tem aí a nomenclatura para os hidrácidos. Então, vamos colocar um minutinho aí na tela. Ok, meus amigos, voltamos, né? E para os ácidos que... dica na educação para os ácidos que possuem oxigênio
É assim, você tem que ir pela terminação do ânion. Todo ânion terminado em ito, você muda para o ácido com a terminação oso. E todo ânion terminado em ato, você muda para o ácido com a terminação ico. Por exemplo, HNO2. Fazendo a ionização vai ficar H mais NO2 menos. NO2 é chamado de nitrito. Nitrito. Então, para mudar para o ácido, você muda com a terminação oso. Então, vai ficar ácido nitroso. Já o HNO3. NO3 é o nitrato. Então, ceato, você muda para o ácido com a terminação ico. Então, vai ficar ácido nítrico. Então, você tem que conhecer os ânions, tá? Para saber a nomenclatura dos ácidos. É uma dica que é na educação muito legal para você entender aí esta nomenclatura dos ácidos, não é isso? Ácidos que possuem oxigênio, né? Dos que possuem oxigênio. Então, todo ânion terminado em ito, você muda para o ácido com a terminação oso. E todo ânion terminado em ato, mude para o ácido com a terminação ico. Perfeito? Vamos colocar um minutinho na tela aí. Ok, meus amigos? E para concluir, né? Olha aí, fizemos uma questãozinha aqui bem legal para você fazer. Um exercício de classe, né? De classe. Vamos lá. Certo informe publicitário alerta para o fato de que o indivíduo que tem azia ou pirose com grande frequência, certo? Deve procurar um médico. Pode estar ocorrendo um refluxo gastroesofágico. Isto é, o retorno do conteúdo do ácido do estômago. Tá? Eu vou até grifar aqui, ó. Ácido do estômago. Ele quer saber a fórmula e o nome do ácido, que nesse caso provoca, né? Provoca essa queimação no estômago, rouquidão e até mesmo dor torácica, certo? Então, ele quer saber a fórmula e o nome do ácido. Qual vai ser, pessoal? Qual a resposta para essa questão? Vamos lá, o pessoal de Baixa Grande do Ribeiro, Cajueiro da Praia, vamos tentar fazer aí, por favor, tá? Vamos colocar então 2 minutinhos para essa questão, 2 minutos.
Ok, meus amigos. Então vamos para. Olha aí o pessoal de Coivaras respondendo aí letra E. E está de parabéns, porque é a letra E mesmo. A HCl é o chamado ácido do estômago, ácido presente no suco gástrico. Então é o ácido clorídrico, é um hidrácido. Todo hidrácido termina em hídrico, não é verdade? Bom, e agora nós vamos começar as bases, né? Vimos os ácidos, eu falei que nós vamos falar das 4 funções, tá? Funções inorgânicas, bases ou hidróxidos, também muito presente no dia a dia, né? Substâncias básicas também são chamadas de alcalinas. A alcalinidade é a mesma coisa que basicidade. Basicidade. Vamos primeiro para o conceito. Ó. O conceito está aqui. Esse é o conceito de bases, né? Base, segundo Arrhenius, toda substância que em solução aquosa, certo, sofre dissociação, liberando exclusivamente o ânion hidroxila, que é o OH-, é chamado de base. Então, esse é o conceito de base. Tá? Pode ver, todas essas aqui, ó, tá? NaOH em solução aquosa vai ficar Na mais ou H-. Tá? O hidróxido de cálcio, no segundo aqui, ó, dissociando vai ficar Ca2+, mais 2 hidroxilas. O hidróxido de ferro 3, ó, vai ficar Fe3+, mais 3 hidroxilas. E o hidróxido de chumbo 4, também dissociando, vai liberar 4 hidroxilas, certo? Então você tem aí justamente o conceito de óxido para bases, tá bom? Então vamos colocar um minutinho para você fazer um print aí, por favor. Então está aí, as bases ou hidróxidos, né, são substâncias que em solução aquosa libera hidroxila. Bom, se o H+ é o radical funcional dos ácidos, o H- é o radical funcional das bases, certo? Então está aqui, ó. Nós temos duas classificações muito importantes, muito importante. Primeiro é a solubilidade em água. Nesse caso, as bases podem ser solúveis, pouco solúveis ou insolúveis, certo? Bases solúveis são bases em que a hidroxila se liga a um metal alcalino ou alcalino terroso. Professor, o que é metal alcalino e alcalino terroso? Metal alcalino é a família 1A da tabela periódica. Por exemplo, lítio, sódio, potássio, rubídio, césio e frâncio. E a família alcalino terroso, né? Aliás, o solúvel é só metais alcalinos e o hidróxido de amônio. Vou até grifar aqui para vocês, porque o hidróxido de amônio ele é importante, viu? Ó, já aparecer como exceção, tá? O hidróxido de amônio, tá? A gente vai aparecer como exceção. Então, são solúveis somente a família 1A, elementos da família 1A e o hidróxido de amônio. Tá aqui, ó, pode observar, nós temos sódio, potássio, lítio. Pouco solúvel é que é da família 2A, que são os metais alcalinos, certo? Então, ó, quem são os aqui? Então, metal alcalino terroso alcalino é 1A. Alcalinos terrosos é 2A, que é justamente
berílio, magnésio, cálcio, estrôncio e bário e rádio. Tá bom? São pouco solúveis, ó. Pode ver o cálcio e o bário. Ó. Mas nós temos uma exceção aqui, tá? O hidróxido de magnésio, pessoal, é uma exceção. Ele era para ser pouco solúvel, mas o magnésio é praticamente insolúvel já. Então, tirando os elementos da família 1A, 2A e o hidróxido de amônio, todas as demais bases são fracas. Por exemplo, as bases de elementos da família dos metais de transição, como zinco, ferro, manganês, todas são insolúveis em água. Todas são insolúveis em água. Então, a base sempre vão perguntar sobre solubilidade e sobre força. Então, vamos já falar da força das bases. Mas primeiro eu queria que você fizesse um print dessa tela aí, da classificação das bases. Vamos colocar um minutinho para você fazer um print. Ok, voltamos aí falando da solubilidade. Então, só são duas classificações, solubilidade e força. Aqui nas bases não tem negócio de base moderada não, pessoal. Ou a base é forte ou a base é fraca, certo? Não tem base moderada. Nos ácidos é que existe ácido moderado. Aqui não. Como é que é feito então? Olha só. Bases fortes são bases de elementos da família 1A e 2A. Ou seja, metais alcalinos e alcalinos terrosos. Deixa eu grifar aqui para vocês, tá? Grifar aqui, ó. Mais uma vez, você coloca aqui, por favor, olha só. Aqui a família metal alcalino é a família 1A. E alcalinos terrosos é a família 2A. São bases fortes. Bases fortes, certo? Então você tem aí, ó, como por exemplo, o sódio, potássio, lítio, que é 1A, cálcio, bário, estrôncio, 2A. E as bases fracas são todas as demais, inclusive o hidróxido de amônio, vamos já falar sobre ela. Tá? Os outros metais, como por exemplo prata, zinco, ferro, alumínio, chumbo, são bases fracas, porque são bases que não pertencem nem à família 1A e muito menos à família 2A. Tá? Base forte, podemos até generalizar assim. As bases da família 1A são forte e solúvel. 2A forte e pouco solúvel. E a tendência das bases fracas é serem insolúveis em água, certo? Então, sempre que vem a questão, normalmente eles vão colocar força e solubilidade, as duas classificações, tá? Vamos colocar também um minutinho para você fazer um print aí.
Ok, voltamos aí, né, para continuar a nossa aula. Veja, força, né? Vamos repetir aqui. Bases fortes são bases de elemento da família 1A e 2A. E as bases fracas são as demais bases. Perfeito? Bom, nós temos uma exceção que eu coloco como dica importante, uma dica que é na educação, tá? É a dica talvez mais importante até agora sobre as bases, né? É sobre o hidróxido de amônio, que é o NH4OH. O hidróxido de amônio, pessoal, é a única base não metálica, porque todas as outras bases, a hidroxila, estará ligada a um metal, certo? Mas o hidróxido de amônio é a única base não metálica. Nitrogênio, por exemplo, é um não metal. E a única base que é fraca, porém vai ser solúvel. Tá? A tendência das bases fracas é serem insolúveis, mas o hidróxido de amônio é a exceção. É a única base que é fraca, mas é solúvel em água. Tá? Então, e várias questões sobre essa base, inclusive no Enem, viu? É muito apropriado no Enem, caiu o hidróxido de amônio. Tá? É a única base não metálica e a única base que é fraca, porém será solúvel em água, certo? Todas as demais bases que são fracas são insolúveis, era a tendência, mas aí é uma exceção. Então, hidróxido de amônio. Para isso, vamos colocar um minutinho na tela. Ok, então tá aí a dica importante, né? Que é o hidróxido de amônio. Não esqueça essa dica. É a única base não metálica e é também a única base que é fraca, porém vai ser solúvel em água. Solúvel em água. Vamos continuar. Pronto, olha aqui uma questãozinha bem fácil, uma questão de sala mesmo, né? Falando sobre a base, o hidróxido de lítio, ó, LiOH. Ele quer a classificação dela, né? Com relação ao número de hidroxilas, a força e a solubilidade. Qual vai ser a resposta para essa questão, pessoal? Como é uma questão muito pequena, vamos colocar um minutinho, acho que dá tempo você ler e responder aí, né? Qual vai ser a resposta para essa questão? A base, o hidróxido de lítio, é classificada como? Depois nós vamos ver a nomenclatura e depois a aplicação de algumas delas, para a gente concluir essa primeira parte, tá bom? Um minutinho na tela.
Ok, então a resposta, pessoal, ela é uma monobase, porque só tem uma hidroxila, certo? E é uma base, como é um metal alcalino, é uma base o quê? Forte e solúvel. Forte e solúvel. Portanto, a resposta vai ser a letra E, certo? Monobase. Professor, tiver uma hidroxila, é monobase. Se tiver duas de base, 3 tribase, 4 tetrabase, até 4. Certo? Como só tem uma hidroxila, ficou como sendo aí monobase, né? E é uma base forte porque a família é um A. E é solúvel, porque a família 1A, as bases são fortes e solúveis. Muito bem. E aí vamos estudar aqui, pessoal, algumas propriedades das bases, né? Assim como nós vimos, né, para os ácidos, né? O ácido tem sabor azedo, mas as bases, o sabor de uma base é um sabor alcalino, adstringente. Tá? Todo mundo conhece o leite de magnésio, certo? Banana verde, né? É alcalino. Caju, tá? É o sabor que trava a língua ao céu da boca, sabor adstringente, tá? Então são substâncias básicas. Lógico que assim como os ácidos, nem toda base pode ser consumido, né? Por exemplo, soda cáustica, jamais. Tá? Alguns produtos são básicos e aí dá para consumir, mas outros não. E aqui nós temos a nomenclatura. Tá? A nomenclatura das bases, você tem aí, você vai colocar hidróxido e o nome do metal, tá? O nome do elemento que está presente, ó. Como por exemplo aí, hidróxido de sódio, tá? É a primeira. Hidróxido de lítio, aqui é a exceção, ó, o hidróxido de amônio, certo? Hidróxido de cálcio e o hidróxido de bário. Isso para os metais, para os elementos, só tem uma valência, porque tem alguns metais que têm duas valências, aí você tem que fazer as terminações, certo? Mas eu queria colocar um minutinho para você fazer um print aí dessa nomenclatura. Ok, para encerrar aqui, você tem, pessoal, aqui os elementos que apresentam duas valências, né? O cobre, por exemplo, ele pode ser mais um, deixa eu olhar aqui, ó, mais um ou mais dois. Mais um ou mais dois, ó. Tá, o cobre. O ouro pode ser mais um ou mais três. Ferro, cobalto e níquel, mais dois e mais três. Estânio, manganês, platina e chumbo, mais 2 ou mais 4. Então, como é que é feito? A menor valência, a terminação é oso, e a maior ico, né? Menor oso e maior ico. Como, por exemplo, ó, olha aqui, pessoal. Opa, olha aqui. Você vai colocar hidróxido, certo? Hidróxido, o nome do cátion, seguido da terminação oso ou ico. As bases fica super legal de você identificar qual é a valência. Aqui é o ferro 2, ó, e aqui é o ferro 3. Então, 2 vai ser hidróxido ferroso e o outro é hidróxido férrico. Chumbo, você vai chamar lá hidróxido plumboso
ou hidróxido plúmbico, hidróxido plumboso ou hidróxido plúmbico, certo? E assim eu coloquei todas elas aqui também, ó, todas as terminações, certo? Tá, o ouro, por exemplo, ó, o ouro vai ficar hidróxido, ouro 1 e ouro 3, não é isso? Ó? Ouro 1 e ouro 3. O 1 é chamado de auroso, o 3 é áurico. Cobre vai ficar cuproso e cúprico, não é isso? O cobalto, cobaltoso e cobáltico. O níquel, niqueloso e niquélico. Tem uma outra variação de nomenclatura, né, que pode ser feita também. É colocar em algarismo romano, pessoal. É colocar em algarismo romano. Então vamos deixar para... Vamos fazer uma transição bem rápida agora, né? Nós não deu tempo de terminar da outra parte, né? Então nós vamos terminar as bases e começar na segunda aula. Vamos falar dos sais e também dos óxidos, né? Junto com as suas nomenclaturas, suas classificações e fazer algumas questões. Aí eu queria justamente a participação de vocês nas questões, tudo bem? Então aí a nomenclatura das bases. Vamos fazer então uma transição bem rápida, 3 minutinhos e voltaremos.